Muito boa noite a todos, boa noite os que já estão aí, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecê-los, como sempre, de estarem aí acompanhando as nossas lives, que são diárias, na verdade, nesse horário aí extremamente especial, 10h30 da noite. Você pode ir para sua cama, na verdade, ir dormir ouvindo essa live aí. Obrigado a todos pela presença. Você pode deitar na sua cama ouvindo essa live, agora se preparando para o dia seguinte, não é verdade? E para aqueles que vão ouvir depois, porque essa live essa aula aqui ela sempre vai lá para o YouTube, ela fica aqui no meu Instagram pessoal também. Então, se vocês puderem até inclusive divulgar o trabalho que está lá no YouTube, divulgar também as lives que estão aqui no Instagram, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? É claro que essas lives também elas vão lá para o Facebook, onde nós temos, além dessas aulas aqui, nós temos também alguns textos também já preparados para vocês, tá bom, pessoal? Lembrando, o site está ficando muito legal, já vi o site um esboço do site na sexta-feira. Hoje nós já falamos um pouco lá com a equipe lá que está preparando o site, já falei um pouco com eles. Eu acredito que final dessa semana, na outra semana, mais tardar de fato, o site já esteja sendo lançado com o nosso curso de debate e oratória, tá bom? Na verdade é um clube de debate e oratória, onde nós vamos trabalhar aí com jovens, adolescentes ou até adultos que queiram eventualmente participar. Nós vamos trabalhar falando das técnicas de argumentação. O que é um argumento válido, o que é um argumento inválido. Lembrando, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque às vezes você tem um conhecido que tem um filho lá que é adolescente, você pode recomendar o curso, né? O cara vai poder de repente fazer alguma aula experimental também, para ver se ele gosta. Por quê? O curso, esse clube, na verdade, de debate, ele vai ser um clube assim, permanente, onde o jovem vai poder trabalhar o tempo todo a arte de falar, a arte de expor as suas ideias. E ali nós vamos trabalhar quais são as ideias, quais são os argumentos válidos e argumentos inválidos. Por que nós vamos fazer isso? Porque normalmente os argumentos dos jovens, eles acabam apelando muito para o aspecto emocional. E ali eu pretendo explicar as técnicas do que é um argumento válido, por exemplo. O cara pode estar movido por emoções, mas o argumento ser válido, né, também. E quando ele está movido por emoções, o argumento não é válido. E ele saber perceber esse tipo de coisa, saber transformar as suas ideias em palavras e até perceber, por exemplo, também, quando uma ideia é válida, quando uma ideia é inválida, quando a ideia, na verdade, ela faz sentido com relação à realidade, quando ela não faz sentido. Esse tipo de coisa nós vamos trabalhar ali nesse clube de debates, tá bom? Clube de debate e oratória, ok? Na semana que vem, mais tardar de fato, nós vamos lançar isso daí, porque o site já está praticamente pronto. Estamos fazendo alguns ajustes finais aí. Então, se vocês tiverem pessoas aí para indicar, né, jovens, por exemplo, você pode conhecer, eu tenho um conhecido que tem um filho de 10, 11 anos. Manda ele se inscrever lá, sugere lá a inscrição dele lá no Clube de Debate, porque isso vai ser muito legal para a formação dele. Porque, veja, no mundo como o de hoje, onde qualquer opinião está valendo, você participar de um clube de debate, onde você vai perceber o que é uma opinião bem substancial, uma opinião bem fundamentada, é extremamente importante, ok? Isso diz respeito, inclusive, à nossa live de hoje. Por quê? Em todas as lives que nós viemos falando até agora, nas últimas, por exemplo, né, hoje é segunda-feira, na live de sexta-feira, nós falamos quais são os problemas, por exemplo, do relativismo e do ceticismo, do relativismo de Protágoras e do ceticismo de Gorgias. Na quinta-feira nós falamos sobre o relativismo de Protágoras, o ceticismo de Gorgias, para na sexta-feira nós mostrarmos quais são os problemas disso. Dessas duas posturas gnoseológicas aí, como nós falamos lá na quinta e sexta-feira. Ok? Então, dito isso, vamos começar aqui hoje o nosso filósofo propriamente dito. Nós poderíamos dizer, inclusive, que a filosofia, ela se inicia aqui, especificamente, tá? Com Sócrates de Atenas. Bom, vamos lá. Sócrates, ele nasce no ano ali de 470, 469, né? Ou 470, 469, não sabe muito bem a data de nascimento dele. Mas foi nessas duas. É claro que ele nasceu duas vezes, né? Pelo amor de Deus.
mas ele nasceu em 470, 469. E, ou seja, se você ficar ligado no que nós falamos lá para trás, nós fizemos uma live onde nós falávamos que no ano de 450, a Atenas pega e leva todo o tesouro, vamos dizer assim, da Liga de Delos para Atenas, de fato. Estava lá, o tesouro estava na Liga de Delos, ele leva o tesouro todo para... Atenas leva o tesouro para Atenas. Então veja, se você fizer uma conta aí de padeiro mais ou menos, 470, né, contando ao contrário, porque nós estamos antes de Cristo, 470, 469, 68, 67, até 450, passam 20 anos, ou seja, Sócrates estava com 20 anos aproximadamente quando Atenas levou o tesouro de Delos para Atenas, e Atenas começou a virar uma potência, vamos dizer assim, em termos culturais. Como eu falei lá atrás, muitas pessoas foram em direção a Atenas para poder aproveitar essas riquezas que Atenas estava possuindo naquele momento. Então é nesse cenário aí que Sócrates ele vai crescer, vamos dizer assim, num cenário onde as pessoas vão estar discutindo qual é a melhor forma de governo. E vejam, no ano de 428, mais ou menos, Platão nasce. Tá? 428, 427. Em 423, eu já li a respeito de 425, mas já li em outras fontes que foi em 423, Aristófanes, que é um escritor, um comediógrafo grego, escreve uma obra, uma comédia, né, chamada As Nuvens, na qual ele satiriza a vida de Sócrates e seus discípulos ali. Gente, essas obras, essas comédias, normalmente os escritores faziam colocando ali, fazendo alguma crítica à sociedade da época, à cidade, no caso ali da época, mas eles colocavam personagens famosos, pessoas conhecidas da cidade. Quando eles não conheciam colocavam pessoas conhecidas, eles colocavam, na pior das hipóteses ali, eles mudavam um pouco o nome para não pegar muito mal para o próprio escritor, né? Porque senão o escritor ia ficar meio lascado ali diante de uma pessoa que podia ameaçar a vida dele, né? Por exemplo, sei lá, na obra As Vespas, do próprio Aristófanes, o Aristófanes, num determinado momento, ele menciona um sujeito chamado Labis. No fundo, ele estava querendo falar do Laques, que era um general meio que se vendeu lá para uma cidade estrangeira, se eu não me engano, a Sicília. Então, para ele não pegar mal, ele falar diretamente quem é o cara, que é um vendido, ele muda o nome. Mas, por exemplo, nas Nuvens, ele não tem razão para poder esconder de que a crítica dele é em relação a Sócrates especificamente, a seus discípulos. Então, vejam, Sócrates, por volta do ano 425, 423, independente da data que seja, na década de 20 do século V a.C., 420 e pouco então, Sócrates era um personagem extremamente conhecido na cidade de Atenas. Claro que o Aristófanes ele vai satirizar o modo de vida de Sócrates, o que vai ser diferente, por exemplo, em Platão e Xenofonte, que são dois discípulos do próprio Sócrates, que vão, entre aspas, assim, vão colocar aí, melhorar a vida do Sócrates e vão relatar aquilo que eles viram do Sócrates mais na velhice, né? Um Sócrates mais velho ali, mais sábio, provavelmente, né? Então, nesse sentido, o Aristófanes, ele está fazendo uma crítica ao Sócrates, de fato. Por outro lado, ele está constatando a existência desse Sócrates real. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma tese segundo a qual Sócrates nem chegou a existir. Sócrates teria sido uma invenção do Platão, um alter ego, né? Um outro eu de Platão. Ora, essa tese ela não faz sentido, vamos dizer assim, porque Platão não foi o único que escreveu acerca de Sócrates. Como eu acabei de mencionar, um outro sujeito, discípulo de Sócrates, também chamado Xenofonte, também fala sobre Sócrates, né? E outra
outra fonte, né, outra fonte aí para a vida de Sócrates é o próprio Aristófanes, nessa peça chamada As Nuvens. E olha, nas Vespas, mesmo que eu acabei de mencionar, ele também tem um determinado momento lá das Vespas, que ele faz uma pausa e ele começa a falar, o próprio autor começa a falar, e ele aproveita para dar umas pancadas no Sócrates. Ou seja, a obra não tem nem Sócrates aí, mas ele aproveita para dar umas pancadas em Sócrates também. E aí, veja, isso significa que Sócrates já era de fato um personagem extremamente conhecido da cidade de Atenas. Porque ele não ia fazer uma piada, vamos dizer assim, não ia fazer uma crítica ali ao comportamento de Sócrates se ele não fosse conhecido, né? Então, isso é extremamente importante aqui para a nossa análise, para poder mostrar o seguinte: olha, se Sócrates não tivesse existido de fato, ele não tinha sido motivo de uma comédia que todo mundo viu ser apresentada na cidade de Atenas, no ano 425, 423. Eu já vi 3 datas, para falar a verdade. Já vi falando que essa obra foi estreada em 425, já vi que ela foi estreada em 423, já vi inclusive que ela foi estreada em 421, para vocês terem uma ideia. Eu acho que a data mais provável mesmo foi 425, pelo que eu já li assim, de algumas traduções da própria obra As Nuvens, tá bom? Não ficar com essa data de 425, então, que é o meio do século, da década de 20, né? 420, né? 425, então, é o meio dessa década aí. Ok? Então, assim, vejam, não apenas discípulos, né? Platão e Xenofonte falaram sobre Sócrates. Platão, talvez de uma maneira um tanto quanto romantizada, né? Mas o Aristófanes, vamos dizer assim, ou seja, um adversário de Sócrates, um crítico de Sócrates, também falou sobre ele num contexto onde, se ele tivesse inventado um personagem, as pessoas talvez não iriam compreender o teor da crítica por meio da comédia que ele estava fazendo ali, que ele estava escrevendo, né, que ele estava apresentando ali para os cidadãos atenienses. Então, vejam, Sócrates certamente existiu e não foi uma invenção do Platão, né? E aí eu falo invenção do Platão por quê? Porque na obra de Platão, Platão foi o sujeito que melhor captou a essência de Sócrates, da filosofia socrática, ok? Ele captou melhor essa essência, melhor inclusive do que Xenofonte, porque Xenofonte ele tem algumas coisas assim que ele acaba tratando um Sócrates um tanto quanto histórico, de fato, mas ele deixa passar algumas coisas assim que provavelmente um filósofo da envergadura de Sócrates não teria cometido aquelas bobagens ali, coisas pueris, né, como Xenofonte relatou. Ao contrário do Platão, que, como eu disse, pode ter romantizado um pouco Sócrates, mas foi o sujeito que foi mais capaz de absorver a filosofia do mestre. Inclusive, segundo alguns especialistas em Platão, chega a ser difícil você dizer mais ou menos onde termina a obra de Sócrates e onde começa a obra de Platão. Então existem dúvidas ali de certas coisas, se são de fato de Platão ou se elas eram de Sócrates. Tanto é que uma dessas coisas nós vamos mencionar é a questão da busca pelo conhecimento, de fato. Se o conhecimento ele do que é o conhecimento, do que é a opinião. O que vai ficar mais claro na próxima aula sobre a história da filosofia de fato. Tá? Hoje eu vou fazer uma aula um pouco mais curta. Amanhã eu vou fazer uma pausa na história da filosofia, tá? E aí eu volto depois de modo mais detalhado. Mas o que eu quero que fique claro aqui pra gente? Essa coisa de Platão ter romantizado acerca da vida de Sócrates é de muito fácil compreensão. Depois você vai entender em Platão. Platão ele nasceu em 428 ou 427 ali antes de Cristo. Então, se você tem 428, 427, Sócrates vai morrer em 399, como nós vamos ver. Então, Sócrates tinha menos de 30... Aliás, Platão tinha menos de 30 anos quando Sócrates morreu. Isso significa que a vida de Sócrates, ou seja, já na sua velhice ali, isso impactou muito o jovem Platão. E como todo mundo sabe, a juventude ela é extremamente impactada por efeito. Nós guardamos muitas coisas da juventude. A juventude, então, quando você tem um feito
algo, um fato muito forte, aquilo é capaz de nos impactar para o resto da vida. E a morte de Sócrates foi isso. Você fala, pô, mas ele já tinha 30 anos. 30 anos, ali em termos filosóficos, é mais ou menos a juventude filosófica do sujeito, né? Porque, vejam, uma pessoa para ter uma perspectiva filosófica bem densa, bem profunda, tem que ter duas coisas. Isso o Olavo de Carvalho, que é um grande filósofo brasileiro, ele menciona. Tem que ter duas coisas. Que coisas são essas? Experiência de vida e uma experiência cultural também de alto nível, de alta cultura. Então a experiência de vida vai te dar o conteúdo necessário na sua vida para você falar, olha só, isso aqui eu vivi, isso aqui eu vi as pessoas viverem. Isso você vai integrando isso na sua existência de tal modo que o aspecto cultural de alta cultura te dá, sob certo aspecto, algumas ferramentas para você organizar essa experiência de vida. Por isso que os grandes filósofos mesmo foram grandes lá na maturidade. Então 30 anos ali ainda é vamos dizer, uma imaturidade filosófica, mas não é imaturidade absoluta, obviamente, mas é uma certa juventude ainda, ou seja, o sujeito ainda precisa de uma certa capacidade racional e de experiência de vida, de alta cultura, para poder sintetizar melhor essas coisas na vida dele, para ele poder falar, no final das contas, o seguinte, olha, eu sei o que está acontecendo na minha vida, né? Ele vai organizar melhor isso na vida dele. Então Platão, ele vai ficar, né? Vocês podem pegar aí pessoas que vão ouvir isso depois também, ou a própria Bárbara, obrigado pela presença, Bárbara, que está aí nos assistindo até agora. A Bárbara foi minha aluna, já tem acho que uns 15 anos, né, Bárbara? Provavelmente. Mas veja bem, o sujeito, quando, por exemplo, ele pega e sofre algumas influências durante a vida dele na juventude, isso fica marcado. Por exemplo, é aquele sujeito que namorou uma menina, que aquela menina vai ficar marcada na vida dele, é uma música da adolescência que ficou marcada, é um professor que ficou marcado lá na adolescência. Essas coisas marcam profundamente as pessoas. E Platão ficou profundamente marcado pela vida de Sócrates. E por que eu estou mencionando isso tudo aqui? Porque Sócrates não deixou nada escrito para a gente. Tudo que nós conhecemos de Sócrates, nós conhecemos principalmente por Platão. Vejam, esse principalmente é importante, porque, como eu falei, também tem por meio de Xenofonte, de alguns outros socráticos lá menores, chamados socráticos menores, e também tem esse adversário, aí, vamos dizer assim, esse crítico, que é Xenofonte. Tem tempo mesmo, Bárbara, tem tempo que eu fui seu professor, né, muitos anos atrás. Mas isso não deprecia você, não deprecia a mim, né? Por conta da minha idade. Que não é tanta idade assim também, né? Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança aí, né? Vou fazer 42 anos mês que vem. Mas assim, já tem bastante tempo que eu te dei aula. Provavelmente deve ter uns 15 anos aí, ou próximo a isso. Bom, então o que a filosofia do Sócrates se resume aqui, né? Ela se resume ao fato de Sócrates dizer que o homem é a sua alma. E aqui nós vamos terminar já aqui para anunciar o que nós vamos ver na quarta-feira. E eu não perderia a live de quarta-feira, porque nós vamos falar de algo fundamental. Nós vamos mostrar que a história da filosofia, o que é filosofia, começa ali. A live de quarta é fundamental para você entender. Agora eu entendi o que a filosofia é, tá? Na live de quarta. Mas hoje eu queria mencionar isso daqui, que Sócrates vai falar que o homem é a sua alma, tá? Porque, vejam, a pergunta, o que é algo, né? Todeti, né? Essa pergunta em grego, o que é isso daqui? O que é isso que está diante de mim? Aqui eu tenho um piano diante de mim, eu tenho, por exemplo, um celular diante de mim, eu tenho um computador aqui diante de mim. Então, vejam, quando eu pergunto o que é cada coisa, essa pergunta é uma pergunta socrática. É essa pergunta que Sócrates está fazendo a todo momento a todos os cidadãos gregos, como nós vamos ver daqui para frente. E aí é o seguinte, quando Sócrates pergunta o que é o homem, porque Sócrates ele foi herdeiro ali dos últimos pré-socráticos, ele foi herdeiro dos últimos pré-socráticos, e vocês bem lembram que os pré-socráticos estão interessados no que é a physis, ou seja, no que é a natureza material da realidade, do que é feito tudo que existe do ponto de vista material. Esse é o interesse dos pré-socráticos. E Sócrates foi aluno desses últimos pré-socráticos ali.
E aí, o que Sócrates vai querer responder? O que é a natureza, do que são feitas todas as coisas? Ele não vai se interessar tanto, até porque os pré-socráticos chegaram a opiniões, vamos dizer assim, extremamente diversas. Enquanto uns diziam, por exemplo, que tudo se movimentava, outros diziam que nada se movimentava. Uns diziam que o elemento era água, outros diziam que não era, que era o ar. Então ele percebeu o seguinte, olha, essa pergunta aí sobre o cosmos, ou seja, sobre o mundo físico, não está muito bem respondida. Mas o que nós podemos responder é o que é o homem, a partir dessa experiência individual que nós fazemos. E a experiência individual que Sócrates fez na vida dele foi de entender que o homem é a sua alma, psique, né? A palavra psique, que dá origem à palavra psicologia, psiquiatria, enfim, a palavra psique é a palavra alma em grego. Então o homem é a sua alma. E aí vejam, o que seria essa coisa alma? A palavra alma na língua portuguesa, ela vem de anima, anime, em latim. Anima é aquilo que tem ânimo, né? Ânimo. Então a alma é isso que tem ânimo. E o ser humano, ele tem esse ânimo interno, ou seja, essa coisa, vamos dizer assim, que dá essa vitalidade, essa movimentação interna no ser humano. E de modo mais elevado, o ser humano é a sua alma do ponto de vista racional, inclusive. Do ponto de vista racional. Ora, o homem é a sua alma do ponto de vista racional, no sentido de que é essa alma racional do homem que faz com que ele possa atingir o máximo, a excelência da sua vida. O que os gregos chamavam de areté, que inclusive é o nome da nossa academia, da nossa escola, que nós criamos aqui, onde nós vamos ter cursos de oratória, de debate e oratória no primeiro momento. Depois nós vamos ter cursos voltados à língua portuguesa, à matemática, à música, né? Musicalização para crianças, né? Por exemplo, alfabetização, ok? Boa noite, nosso grande amigo numérico, obrigado pela presença aí, tá bom? Muito obrigado. E aí vejam então, nós vamos... O Sócrates então ele está buscando essa areté, essa excelência. Excelência. A palavra areté, isso, então procura lá no Facebook, né? Academia Areté. Pode procurar também Academia Areté lá no YouTube. Curte lá, compartilhe os vídeos, tá bom? Da Academia Areté no YouTube e no Facebook, tá? Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao Sócrates. Sócrates então vai falar que a alma, o ser humano é a sua alma. E a alma humana, ela busca a excelência. Ela tem que buscar a excelência. Para o quê? Para poder se purificar. E isso é uma tese que vai reaparecer em Platão. Fiquem ligados aí que semana que vem, provavelmente a gente deve estar... Essa semana, talvez sexta-feira, quinta, sexta-feira, a gente deve estar começando o Platão. Se não, na semana que vem. Então, se você parar para pensar o seguinte, a alma, o ser humano, a essência humana, o que é o homem, é a sua alma, para Sócrates. E aí, lembrem lá da química. Uma substância impura é uma substância que está misturada. E o ser humano, ele está misturado no corpo. Porque o ser humano não é o seu corpo. O corpo é um instrumento segundo o qual a alma se utiliza para poder agir e andar, vamos dizer assim, aqui nesse mundo, vai dizer Sócrates, né? E esse instrumento é um instrumento que faz com que a alma esteja no seu estado impuro. Ora, como é que a alma vai estar no seu estado puro, então? Vamos dizer, saindo do corpo. Mas não é saindo do corpo, agora eu vou me matar para poder... Não, não é isso não, pelo amor de Deus. O que Sócrates vai dizer é que o ser humano, nesse estado aqui no corpo, ele é capaz de atingir certas realidades que não são materiais. Por exemplo, o conhecimento. Então vai ser por meio da virtude do conhecimento, dessa virtude, no caso, no sentido de areté, da excelência. Por isso que os gregos lá, se você pegar os diálogos de Platão, o tempo todo ele fala, qual é a virtude do cavalo, qual é a virtude do cachorro, né? Enfim, qual é a excelência, o que o cavalo faz de melhor, o que o cachorro faz de melhor. E a pergunta então que nos interessa aqui é, o que o ser humano faz de melhor? Qual é a areté, a excelência, a virtude, isso que o ser humano faz de melhor? Se aquilo que o cachorro faz de excelência é o latido, né, por exemplo, o cavalo é a cavalgada, o ser humano, aquilo que o ser humano faz de melhor é agir com a sua capacidade racional. É isso que diferencia o ser humano, inclusive, de todas as outras coisas.
E é essa coisa racional que dá o ânimo ao ser humano para ele ser quem ele é. Então, é agindo com essa capacidade racional que o ser humano vai atingir a sua excelência, a sua areté. E é agindo com essa excelência, com essa virtude, né, buscando conhecimento, que o ser humano é capaz de se desvencilhar do corpo dele. Porque, vejam bem, o conhecimento não é material, né, pessoal? O conhecimento não é material. Você não vai lá na feira e fala assim, me dá 500 gramas aí de conhecimento. Isso não faz sentido. Então, o conhecimento é isso que não é material e que por meio dele nós podemos atingir outra realidade que não é essa material. Então, vejam, é por meio da virtude do conhecimento que o ser humano ele vai se purificar, ou seja, vai se desvencilhar desse caráter materializado da vida dele. Ok? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, porque na próxima aula sobre Sócrates, que não vai ser amanhã, vai ser na quarta-feira, tá? Amanhã eu vou fazer uma pausa para comentar um tema super rápido. Toda terça-feira eu vou fazer uma pausa e detalhe, a live de terça-feira, ela é que horas? 3h30 da tarde, ok, pessoal? Ela não vai ser 10h30 da noite, porque 10h30 da noite eu ainda nem cheguei em casa ainda, eu estou quase chegando em casa. Então, para não para não ficar sem fazer a live amanhã, eu vou fazer a live no horário que eu tenho livre, que é 3h30 da tarde. 3h30 às 4h da tarde eu faço a live. E a Bárbara falou assim, o que está muito em falta hoje em dia, essa busca do conhecimento, não é verdade? Concordo, Bárbara. Essa busca do conhecimento está em falta. Por quê? Se o sujeito ele não busca conhecimento, ele não busca nem saber quem ele é. E isso vai ficar muito claro, repito. Eu não perderia por nada essa live de quarta para a gente entender o que é o conhecimento em Sócrates, porque é a mesma perspectiva platônica, em última instância. E é aqui, eu vou falar para vocês, é aqui que a história da filosofia, é aqui que a filosofia começa, propriamente dita. É aqui que a filosofia começa, como nós vamos ver. É essa atividade que nós vamos mostrar na live de quarta-feira que faz uma pessoa, você fala assim, esse cara aqui é um filósofo, porque ele está fazendo isso daqui. O que ele está fazendo em última instância que vai torná-lo filósofo, como nós vamos ver na quarta-feira, ok? Eu não perderia essa live de quarta. Amanhã, live 3h30 da tarde, aqui no meu perfil do Instagram, ok? Onde nós vamos falar de um tema extra aí, que vocês vão ver amanhã. Amanhã eu vou lançar um story pela manhã, já anunciando qual o tema. É um tema extra. Toda terça-feira eu vou lançar um tema extra para a gente comentar aí, sem referência à história da filosofia, ok? Então hoje eu falei de Sócrates, essa introdução a Sócrates, falei alguns aspectos da vida de Sócrates, para amanhã eu falar especificamente, amanhã não, na quarta-feira, entrar de modo bem mais detalhado na filosofia do Sócrates e mostrar por que é aqui que a filosofia é inventada, vamos dizer assim. É aqui que você pode falar, olha, isso aqui é filosofia, ok? Bom, pessoal, só lembrando aí, agradecendo a presença de todos que nos ouviram hoje, tá? Todos que estiveram aqui, e mandar um abraço para todos que nos escutam também fora daqui no YouTube, ou depois nas lives no Instagram normalmente, ou pelo Facebook também. Vale a pena vocês ouvirem também lá, curtirem lá e compartilharem para gerar mais engajamento, porque quanto mais engajamento, isso atinge mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a esses cursos aí. E principalmente lembrando, se você, pai, já teve a oportunidade de perceber que essa pandemia revelou que muitas vezes as escolas não colocam os alunos numa postura ativa em termos educacionais, nós vamos lançar um curso para que seu filho possa desenvolver essa capacidade de participação, porque nesse curso, nesse clube de debate e oratória, o aluno vai poder falar o tempo todo. Vai falar o tempo todo. Obrigado, Bárbara. Bárbara falando, ótima aula, professor. Como sempre, muito obrigado, Bárbara, pela presença, e não deixe de nos acompanhar sempre aí, tá? E aí, assim, voltando aqui à questão do clube de debate, você vai ter uma oportunidade para poder fazer o seu filho participar ativamente. O clube de debate é justamente para ele treinar a fala, saber falar corretamente, saber organizar as ideias.
E aí nós vamos dar as técnicas corretas ali de como ele organiza um discurso, como se faz uma introdução, como se desenvolve um argumento e como se apresenta uma conclusão. Isso em vários momentos, como depois ele confronta as suas ideias com outras ideias, como ele pode, por exemplo, perceber que as ideias apresentadas não são boas. E aí ele vai exercitar muito isso daí nesse clube de debate, ok? Claro, ali no clube de debate nós vamos ter que dar cultura filosófica, cultura literária, para ele poder citar essas coisas todas no debate, né? E no argumento dele ali que ele vai estar utilizando. Ok, pessoal? Então eu queria agradecer a presença de todos aí mais uma vez. Curtam esse vídeo, logo em seguida que eu acabar de fazer, de eu salvá-lo lá no Instagram. Curta esse vídeo depois no YouTube, no Facebook, ok? E divulguem esses vídeos aí para os colegas de vocês e falem lá, olha só, poxa, eu estou acompanhando uma história da filosofia que está sendo muito bacana. O professor já falou desde o início dos pré-socráticos, ele está em Sócrates ainda, e eu não perderia essa live de quarta-feira por nada. Pessoal, muito obrigado a todos. Amigo numérico, muito obrigado aí mais uma vez pela presença, ok? Pessoal, muito obrigado a todos. Vejo vocês amanhã, então, às 3h30 da tarde, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Grande abraço e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.